Olá, daqui é o Jay, seus preguiçosos que não gostam de estudar. E estou de volta aqui no canal para vos falar de uma rua que só pertence Sigma. Então, se você for ver, tá vazia já do canal. E para aqueles que ainda não abandonaram o meu vídeo, tentem imaginar o seguinte. Uma pessoa que não sabe se dar bem por nenhuma mulher, e sempre que está perto de uma só faz cagada. Conseguiram ter uma ideia? Isso mesmo, estou a falar de vocês. Mentira, Kaká, estou a falar do nosso protagonista. E o rua ainda nem começou e ele já fez merda. O nome do rapaz é Jang Sun-ji, mas eu vou lhe chamar de Suji. E pode-se dizer que ele é mais ou menos o rapaz mais sortudo e azarado do mundo ao mesmo tempo. Porque sempre que ele está perto de uma garota, acontecem coisas assim. Mas depois ele é tratado assim. O Suji tenta se desculpar com a garota dizendo que o que está se passando é um mal entendido e que ele só estava a tentar esticar os seus braços. E as outras garotas da sala espalmam ali do nada e ficam a dizer que também isso aconteceu com elas da última vez nos outros dias. E começa a agredir o coitado do rapaz. E depois a cena porta para quando o Suji estava para apanhar um trem. E o rapaz estava triste porque sempre que ele encosta em uma mulher, acontece sempre alguma desgraça. E quando a porta do trem abre, ele encontra nada mais nada menos do que o seu pior inimigo. Mulher. E ele, já sabendo do perigo que elas são, mete uma pose esquisita chamada pose do cavaleiro que esquiva todas as mulheres e senta no trem. Quando Suzy senta, ela avista uma rapariga que ele achou linda, mas havia um problema, ele conseguia ver a calcinha dela. Então ele precisava se proteger, usando o desvio de olhar, não é? Errado, porque do outro lado tinha outra mulher, e essa ainda por cima tinha muito respeito com ela, se é que você me entende. Então Suji percebeu que a única coisa certa a se fazer era fechar os olhos, e ele ficou assim mesmo até o trem parar, pelo menos. E quando ele estava a levantar para sair do trem, isso acontece. O bicho leva os melões da cara e começa a se iniciar uma reação em cadeia em que o rapaz tropeça e ganha o respeito de outra menina. Ele tenta pedir desculpas, mas toma uma mala da cara e cai. Vê mais uma calcinha e depois chora dizendo que não pervertido. Muito feio! No dia seguinte, completando na escola, ele vê uma enorme multidão se reunindo próximo de uma belezura que estava aí no instituto. E do nada ela grita querido para um cara que estava de terno. E fica a dizer que para reencontrá-lo ela teve de contratar até um detetive. Ela se agarra nos pés dele e começa a implorar para ele não desaparecer da vida dela. O cara pega no ombro dela e diz que tem um encontro importante agora. E precisa chegar cedo. E depois vaza. E o prota tinha ficado impressionado da forma com que aquele cara lidou com aquela mulher. E se perguntava se ele também podia ser assim. Sou foda! Mais tarde na escola, um dos colegas do Suji, chamado Jair, vai lhe pedir algumas matérias para ele estudar. E depois fica fazendo um drama todo porque se ele reprovar dessa vez ele vai ter de ir no exército militar. E ele não quer ir num lugar assim, porque lá tem falta de mulheres. E o Suji olha pro perfil dele e diz que ele nem aqui fora conseguir uma namorada com esse tipo assim. O rapaz dá um suspiro e decide que vai ajudá-lo com as perguntas. E mais tarde, quando os dois estavam no banheiro, o Jair pergunta para o Suji o que estava fazendo ele ficar triste na sala. E o bicho tem boa intenção, hein? Porque ele pergunta se uma mulher e acertou na mosca. O prota responde que não, mas o Jair lhe diz que se ele precisar de ajuda nesse tipo de assunto, é só chamar. O Suji lava as mãos e ao sair fora ele encontra a garota com que ele bate a cara nos peitos dela. O bicho responde e do nada dois retardados passam por ali a correr e pancam no cacifo onde a garota estava. E em cima desse mesmo cacifo tinha uma esponja que estava para cair. E o prota confundeu essa esponja com um tijolo. Você é burro mesmo, idiota! Aí! O rapaz sai a correr para ajudar a garota e depois tropeça nos seus próprios pés, causando isso aqui. Eita, mano, bolinha esquerda, bolinha X, analógico giratório. A garota vira para trás e a primeira coisa que ela vê é esse cara feio atrás dela. A moça faz uma cara de nojo porque literalmente ela estava a ser assediada ali. E o prota se lança para trás a pedir desculpas. Geral que estava ali não estava a entender nada. E um cara que estava ali ainda diz que ele teve ousadia de ir com o zíper aberto. E o Suji tenta se defender dizendo que estava a tentar ajudar a garota. Mas no final de tudo, o tijolo acaba mesmo por cair na garota. E eu vou ter 3 segundos para adivinhar quem era o tijolo. 3, 2, 1... Isso mesmo, é o tal do Bob Esponja. Eu entendi a referência. Todo mundo começa a zombar do Suji e dizem que ele é um pervertido. O rapaz fica mesmo muito triste com essa situação, porque a intenção dele em primeiro lugar era mesmo salvar a garota. E depois alguém fala para ele se levantar, e era a moça que ele tentou ajudar. Ela estava a agradecer ele por ele tentar salvar ela do tijolo. Ela foi a única que percebeu que o Suji estava realmente a tentar ajudar. E pergunta para o Suji se ele está bem. O coitado do prota fica sem reação, enquanto ele lá no fundo fica a dizer que ele foi legal por tentar ajudar a garota. E o rapaz mesmo assim ainda não conseguia acreditar em tudo o que estava acontecendo, porque era a primeira vez que ele não foi tratado como um pervertido. E mais tarde, na saída da escola, o Suji se encontra com o Jai e fica tirando sarro da cara dele, dizendo que aquilo mais cedo é que foram mesmo as super manobras herói. E fica ali dizendo bom trabalho enquanto fica a fazer seus movimentos. E o Suji sai dali a correr.
No dia seguinte, o Jay estava a dar um bolo de Coca-Cola e a se preparar para a próxima aula. E ao entrar na sala de aula, ele viu o Suji a conversar com aquela menina de ontem. E ele fica orgulhoso, porque ele vê que o rapaz está fazendo progressos. E ele ainda chama o rapaz só para tirar sarro da cara dele. E depois a Yura segura no braço do Suji, enquanto fica a falar que eu vou dizer que ele é o terceiro rapaz mais inteligente da escola. Ela diz que isso é incrível e fica falando como a pena que eles dois não estão na mesma classe. E só bastou ela falar que está com sede e quer beber café, que o rapaz se a correr para ir comprar um, demonstrando mais uma vez o quão gado ele está a ser. Mais tarde, quando já era de noite, a Yura vai para o Suji com as suas amigas e dizem para ele que estão a jantar, então também o convidam para se juntar a elas. E o tolo, que é o maior gado do mundo, já se propõe a pagar o jantar de geral. E ele no dia seguinte fica sem dinheiro. O protagonista está tão apaixonado pela Yura que vai até o ponto de gastar todas as suas poupanças por causa de uma mina. E do nada aparece o Jay para importunar a vida do prota. E ele percebe que o prota está sem dinheiro. E depois o Jay se levanta e diz para ele que para ser um homem de verdade precisa ser muito mais do que aparência e dinheiro. O Suji fica sem entender nada e o Jay lhe diz que isso é o que ele vai aprender com o tempo. E depois a Yura entra na sala e vai direito para o Suji lhe dizer que está com fome. E como um bom gado de sempre, ele fala que vai comprar alguma coisa para ele. E como se não fosse suficiente, a Yura ainda pergunta se ele pode pegar coisas para os amigos dela. E quando o prota volta com as bebidas, a Yura estava de mau humor porque uma menina da sala deles recebeu uma mala cara de seu namorado. E ela diz que também quer ter um namorado que lhe compre coisas assim. Ela arruma as suas coisas e decide que vai para casa. E deixa o Suji a pensar se ele devia comprar aquela mala. E ele começa a imaginar umas coisas nada a ver com a mina, mas quando as coisas estavam chegando no clímax, acontece isto. E depois a cena corta para Yura. Estava a se encontrar com um coroa que estava numa Mercedes. E parece que o cara comprou aquela mala que ela queria muito. Ela fica toda felizona e dá um abraço no coroa da Mercedes. E o coroa já fala se ela quer ficar para rolar umas coisas. Muito sexy. E ela rejeita, dizendo que talvez na próxima. E ainda fala que vão fazer aquilo a noite toda. Mas quando elas estão indo embora, ela fala que para ela todos os homens não passam dos macacos cheios de tesão. A cena corta mais uma vez e mostra o prota vendo anúncio de doação de órgão. E o Jay aparece do nada perguntando se ele precisa de dinheiro rápido. E o Suji responde dizendo que está à procura de dinheiro rápido para comprar uma bolsa cara para dar de presente a alguém. E o Jay diz que o Suji é burro. E pergunta para ele se ele acha que comprar uma bolsa para uma menina fará ela se apaixonar por ele. E ainda diz que a única coisa que ele precisa é de seu charme natural. E a cena corta mais uma vez e mostra Yura chegando para a escola com a nova mala que lhe compraram. E ela estava com a sua amiga no telefone, falando que um porco gordo é que ele comprou. E a amiga dela de primeiro pensou que o Suji que tinha comprado a mala para ele. Mas a Yura diz que é um pervertido que não passa de um brinquedinho para ele. Enquanto isso, o Suji estava a passar ali próximo e viu a Yura também a passar por ali. A Yura também viu o Suji e desliga o telefone rapidamente. Quando o gado chega próximo a ela, o rapaz pergunta onde é que ela está a ir. E ela responde que tem algo importante para fazer, então ela não quer ser incomodado. E o Suji fica surpreso porque a Yura já conseguiu comprar aquela bolsa cara da Livery Stone. O estúpido a convida para ir beber café e acaba metendo a mão em algo que não devia. E nesse exato momento, o poró da Mercedes vê o Suji de longe com a Yura e vem a correr todo pistola para cima do prota. E a Yura se finge de pobre coitada, dizendo que o Suji é um stalker que está lhe seguindo. O prota fica sem entender nada, a se perguntar por que a Yura fingiu que não lhe conhece. E depois recebe o socão da cara do cora da Mercedes. Depois do rapaz cair, ele se levanta a dizer para a Yura que vai comprar aquela mala cara para ela. E fala também que ele devia ter percebido mais cedo que ela queria que ele comprasse a bolsa no início. Mas a Yura se aproxima dele e lhe diz que só estava a brincar com ele porque ele parecia um bom garotinho de recados. E mandou ele parar de sonhar, porque ela nunca ficaria com ele nem que ele fosse rico. E depois manda ele sair da frente e nunca mais aparecer na vida dela. O prota fica muito triste e quando ele se levanta, todo mundo fica a dizer que ele é um assediador. E o rapaz decide ir embora. E um pouco depois, ele estava no terraço de um prédio a olhar lá para baixo. O Jay aparece por trás do menino perguntando se ele está a pensar em pular dali. E fala também para o Suji que ele já sabia de tudo. Mas mesmo assim, ele não se intrometeu na brincadeira daquela vadia. E parece que a ficha ainda não caiu para o Suji, porque ele fica dizendo que se talvez ele fosse rico, a Yura o aceitaria. O Jay lhe diz que essa conversa de ser rico é uma estupidez, porque aquilo que aconteceu não tem nada a ver com ele ser rico. No final de tudo, o Jay estava certo. E o prota se ajoelha dizendo que ele pensou que talvez teria chances para Yura. E ele só queria encontrar uma garota que gostasse dele. O Jay pergunta para o Suji se ele realmente quer saber. E o prota pergunta em resposta a saber o quê?
E o Jay lhe responde a arte de seduzir mulheres. Olá, daqui é o Jason Sama e estamos de volta aqui no canal para fazer a continuação do vídeo do Skill of Lure. E na semana passada, o Jay tinha perguntado para o Prota se ele queria saber como seduzir mulher. E o Jay em seguida diz para o Suji que ele ainda segue, e por isso ainda é algo fácil. Ele diz que vários homens têm transtorno mental, e pelo menos 40% dos homens têm medo da presença de mulheres, o que faz eles muitas das vezes não gostarem de estar no mesmo local que eles. Mas eu já acho que o problema do Prota não tem muito a ver com isso. Porque o Prota até não tem medo de interagir com elas. Ele acha simplesmente que o Suji não está acostumado a se aproximar delas em primeiro lugar. E o Suji responde que já tentou de todo tipo de merda e no final dá sempre tudo errado. E o Jenny responde que ele não tentou nada de nada, porque até ele nem sabia qual era o problema para resolver. E até que isso faz sentido mesmo, porque não tem como você resolver um problema se você não sabe qual ele é em primeiro lugar mesmo. E o Jay continua a dizer que ele vai superar os seus medos e conseguir criar um charme irresistível para as mulheres se ele ouvir o que ele tem para ensinar. Mas a cara do Prota estava tipo, esse cara só pode estar maluco? E o Jay fica cheio de vergonha a dizer que, da forma atual, ele pode não parecer muito convincente, mas ele vai meter na sua forma final e vai lhe demonstrar o que realmente ele é. E quando o Jay estava a se retirar, ele fala para o Prota parar de se lamentar, porque as mulheres não gostam de homens que fazem isso. Elas nunca vão parar para ficar tristes e sentir pena de você. E o Suzy se levanta e diz que essa arte de sedução não existe, e nada na vida dele vai mudar. Mas o Jay lhe diz que vai lhe mostrar o caminho certo, porque até ele não é um mau rapaz, e ele também tem o seu próprio charme. Ele diz também que aos olhos dele, o rapaz nunca foi um pervertido, e acende a porta para o dia seguinte. E o Suji ainda estava pensando no que já tinha lhe dito ontem. Mas lá no fundo, havia uns nerdolas que estavam a filmar o Suji, porque sempre que o rapaz está por perto, acontece alguma merda com uma menina da sala. Os burros estão muito entusiasmados, porque basicamente só está à espera do círculo pegar fogo. E parecia que esses nerdolas estavam com muita sorte, porque uma rapariga estava a se aproximar do Suji. E o grupo de perdedores já se prepara e pega suas câmeras para filmar o que vai acontecer. Mas a garota passa pelo Prota e simplesmente não acontece nada. Os nerdolas já começam a entrar em pânico e ficam sem entender nada e perguntar por que não aconteceu nada. Mas como disse, parece que hoje é o dia de sorte dele. Porque simplesmente uma das colegas do Prota deixa cair um lápis e ela tem de se esticar muito para apanhar aquele lápis, sei que vocês me entendem. E nesse momento, uma das garotas decide que vai ao banheiro e ela acaba vendo o Suji encarando aquela outra garota. A moça já grita que o pervertido está de volta e as outras raparigas da sala já começa a se perguntar onde. E Nerdola começa a festejar porque sabem que a merda já ia começar. E aquela rapariga do lápis começa a sentir umas intenções pervertidas vindo de trás dela. Mas quando ela olha para trás, ela vê nada mais nada menos do que o filho do blusão, que estava aí vagabundeando. E coitada da rapariga que quase morreu de ataque cardíaco ali mesmo. E as outras colegas do Prota se tiram para cima dele a dizer que vão fatiar o rapaz. E o coitado do Prota, que não estava a entender nada, se levanta a perguntar o que estava a acontecer. E as colegas dele ficam a dizer que ela estava assediando visualmente a outra colega. E fica a chamar ele de pervertido. O Prota fica a dizer que ele não é um pervertido porque, em primeiro lugar, ele nem sequer se levantou da cadeira desde que chegou. Mas mesmo assim, eles vão para cima. E a única razão do Prota é sair dali a correr. E nessa correria toda, ele se esquece de olhar para frente e acaba batendo nisso. As raparigas ficam sem reação, os nerdolas nunca estiveram tão felizes da sua vida. Mas a pessoa que não estava lá muito feliz nessa situação é a vozinha, que acaba dando um tapa no Prota. Algumas horas se passam e o Prota está no aeroporto. E ele diz que está ali por causa do Jay. E falou para ele que vai lhe ensinar o primeiro passo da arte de sedução ali mesmo. E o Prota olha para o lado e vê que estavam ali umas gatinhas que são aeromoças. E do nada passa dali uns marmanjos que estavam com inveja do rapaz que está ao lado das aeromoças. E o Suji fica curioso e decide ver quem esse rapaz é. E claro, só por causa dessa pose já dá para saber que esse rapaz é o Jay. Estava ali a fazer as suas palermices, como sempre. O Jay olha pro lado e percebe que o Suji já estava lá no aeroporto também. E chama o rapaz de longe para vir ter com ele. Mas o Suji se esconde porque estava com vergonha. Mas o Jay vai em direção ao Suji e lhe diz que a primeira lição é ele conquistar os seus medos. Porque o rapaz tem medo de se destacar na multidão. Porque ele muitas das vezes pensa como as mulheres vão pensar dele. E isso faz o Suji ter medo de ser rejeitado por ser quem ele é. Depois de Jay falar isso, o protagonista fica sem jeito e pergunta se isso não é o mesmo para todos. E o Jay responde que para ele não, mas o protagonista faz uma cara de bunda. E o Jay decide provar para ele que era verdade. E pergunta para o rapaz qual é o seu tipo de mulher.
E o Suzy acaba olhando para uma menina que estava sentada à frente dele. O Jay fala para o Suzy que ele tem bom gosto e se prepara para ir pegar o número dela. E enquanto o Jay vai em direção à mina, o Suzy fica a observar tudo de longe. O Jay chega na menina dizendo olá para ela. E a rapariga fica confusa, mas ela responde se pode ajudar em alguma coisa. O Jay estica a mão em direção ao cabelo dela e puxa um pentelho que estava lá. E o rapaz diz que os caras ainda vão pedir o número dela se ela andasse com isso no cabelo. E a moça agradece. Mas o Jay lhe diz que mesmo assim ele ainda quer o número dela. E ainda manda ela apontar o número rápido, porque ele tem de chegar cedo no voo. E enquanto o Jay e a garota ainda estavam a bater um papo, o prota fica todo pasmado a se perguntar por que uma garota daria um número para um completo estranho. E depois quando o Jay volta para o Suzy, o rapaz lhe pergunta como é que ele conseguiu ver aquele pentelhozinho no cabelo da garota de tão longe. E o Jay lhe responde que aquele lixozinho era do terno dele. E depois deles baterem esse papo todo, o Jay agora decide que é a vez do prota e atira o rapaz em direção a uma aeromoça que estava a passar ali próximo. E o Suzy se livrou de um grande problema, porque ele quase fez merda. E a aeromoça se vira em direção ao prota. E o rapaz, mesmo sem fazer nada, já começa a dizer à garota que não foi ele. E a aeromoça só respondeu que entende. O Suzy volta puto para o Jay e lhe diz que por causa dele quase beijou a bunda da garota. E o Jay lhe responde que isso não iria lhe impedir em nada de falar para a garota. E o prota diz que ele até que conseguiu chegar até lá, mas ele não sabia o que dizer. E o Jay lhe responde dizendo que essa é sua primeira lição. E o objetivo dele era só dizer olá. E empurra o Suzy novamente para a menina. E quando o protagonista chega perto da garota, ele fica todo travado e não sabe novamente o que vai dizer. Mas depois o rapaz se lembra da forma que ele tem vivido até agora. E percebe que aquele não é o momento para ficar parado, porque ele quer provar para todo mundo que estavam errados. Ele não é um pervertido e nem sequer um inútil. E por isso ele ganha coragem e faz o que ele foi fazer aí em primeiro lugar. Descobrir se ele realmente podia se tornar uma pessoa melhor. E então ele dá o olá para a garota e a menina também responde lindamente olá. O dia seguinte se inicia e o prota na escola ainda estava muito feliz pelo que aconteceu no dia anterior. Mas parece que na sala do prota tem muita gente que não gosta de ver ele feliz. Porque do nada, mas simplesmente do nada, aquela colega de cabelo rosa do prota lhe chama de pervertido estúpido. E já agora o nome dela é Siana. Mas a coisa não pega muito e com o andar das aulas o Suzy percebe que já está faltando naquele dia. Mas não demora muito para ela aparecer, porque ele vai na sala de aula e chama o Suzy para lhe ajudar com alguma coisa. E o rapaz por sua vez pede para ir ao banheiro. Os dois acabam por subir no telhado, e aí mesmo no telhado da escola era também a casa do Jay. E quando os dois entram para dentro da casa, o Jay explica para o Suzy que enquanto estava a tomar banho tinham lhe cortado a água. E por isso ele não conseguiu acabar de tomar banho. Então ele queria que o Suzy fosse a alguma loja buscar um pouco de água engarrafada. E o Suzy acaba indo na loja, e a atendente que estava lá era mesmo muito bonita. O rapaz pede as águas engarrafadas e leva para a moça escanear. E na cabeça dele ele estava se perguntando se daria para ficar amigo da moça, aplicando o que ela aprendeu ontem. E então ele se enche de confiança, porque ele já tinha conquistado os seus medos. Mas quando ele estava para avançar, o rapaz nem conversa com a moça e só pede troco para ir embora. E quando Suzy volta para o apartamento do Jay, ela acaba por contar o que tinha acontecido na loja e o Jay acaba quase morrendo de rir. E o Jay lhe diz que só porque ele aprendeu a falar olá ontem não significa que ele vai se tornar um mestre tão rápido. Mas isso é exatamente o contrário do que o protagonista quer fazer. E o Jay pergunta para o Suzy por que ele está com tanta pressa. Não havia necessidade dele tentar aprender isso tão rápido. E o rapaz responde ao Jay perguntando por que ele não ensina todos os passos tudo de uma vez. E o Jay lhe responde que não é uma questão de aprender ou de ser ensinado. Porque a socialização não é como matemática, que você aprende um exercício e já está pronto para resolver. Então, nem que ele lhe ensinasse todos os métodos para ele se tornar um mestre da sedução, isso não iria mudar muita coisa, porque o Suzy naturalmente é tímido e introvertido. Isso é algo que você faz naturalmente, você tende a manter a distância das outras pessoas. E esse tipo de medo se chama ansiedade de aproximação. É um medo inexistente que a nossa mente cria para não se aproximar de pessoas estranhas. E então, já diz para o Suzy que esses são os piores passos dele, porque ele não está só ali para aprender como seduzir mulheres, mas também ganhar autoconfiança. E então, depois de Jay falar isso tudo para o Suzy, ele decide lhe ensinar a segunda lição, que era o sorriso. E o Jay dá a missão para o Suzy de ficar a semana inteira a praticar o sorriso. E quando a semana acabasse, ele iria lhe ensinar a terceira lição. E depois o Mahua começa a lhe mostrar a vida da Siana. E depois das aulas, normalmente trabalha como modelo. E quando fica de noite, ela volta de novo para sua casa. E digamos que ela tem mesmo uma casa muito grande. E quando ela chega para dentro da casa, todo mundo recebe ela de braços abertos. As empregadas vêm cumprimentar a Siana e até a mãe dela pergunta se ela chegou bem do trabalho.
Mas quem não estava lá muito feliz com a presença dela era o seu pai, que queria que ela fosse estudar nos Estados Unidos, em vez dela ficar aí na Coreia a fazer esses trabalhos de modelo. Mas a Sienna decide evitar discutir com seu pai e vai para o seu quarto tomar banho. E no dia seguinte, por volta da manhã, a Sienna tinha se levantado para ir para a escola. E o carro do motorista que normalmente leva ela para lá não estava ali, porque o pai dela tinha proibido o motorista de dar carona para ela. E a mãe da Sienna, vendo isso, tenta dar o seu cartão para a filha para um táxi. Mas ela rejeita e decide que vai de metrô. Quando a Sienna chega no metrô, ela vê as rotas para a sua escola, mas também acaba vendo o Suji, que todos os dias apanha metrô para a sua escola também. Mas a rapariga decide que vai simplesmente ignorá-lo. Mas parece também que essa ideia dela não está fazendo lá muito efeito. E até que enfim, o trem para, eles descem na estação da escola. E ao sair do trem, a Sienna fica muito surpresa com a forma que o Suji se locomove dentro da estação. E quando o protagonista chega naquelas máquinas em que você paga para te deixar sair, a máquina diz que no cartão dele não há dinheiro suficiente. E ela acaba tropeçando, porque aquelas comportas da máquina fecham. E depois dele tropeçar, ele cai em direção a uma senhora que estava à frente dele. E só por causa de uma pancada, já começa a chamar o rapaz de pervertido. E a Sienna, que estava vendo isso, percebe que os incidentes com ela na escola também não passam de mal entendidos. E a Sienna tem que querer se desculpar com Suji. Mas o rapaz estava a sorrir mesmo depois de apanhar uma surra. O que dá a entender na Sienna que ele é um pervertido que gosta de apanhar. E mais tarde, depois da escola, o Jay e o Suji vão naquela loja de mais cedo para o Jay mostrar uma lição prática ao Suji. Ele iria abordar aquela garota utilizando a lição do sorriso, e então o mestre vai em direção a ela. O Jay leva para a rapariga uma cerveja para ela escanear e diz olá em seguida. E depois dele cumprimentar a garota, ele diz a ela que o avental tinha lhe ficado muito bem e que ele achou realmente muito bonita, e por isso ele estava ali para pedir o número dela. E a rapariga responde que já tinha um namorado. O Jay diz que não conseguia atingir as expectativas dela, mas pelo menos foi divertido conversar com a menina. E mais tarde, quando os dois estavam fora da loja, o Suji fica em dúvidas e começa a perguntar para o Jay se essa arte de sedução mesmo funciona, porque ele acabou de falhar ao pegar o número de uma garota em frente ao seu aluno. E o Jay pergunta para o Suji o que ele quer dizer com falhar. E o Suji responde que se ele não conseguiu pegar o número dela, isso é um fracasso. E o Jay responde que tinha dado a chance da rapariga o conhecer. E quem realmente sabe perder ali é a garota, porque até pegar o número da garota ou não, será tudo subproduto do esforço dele. O que não será possível se ele não fosse falar com a garota em primeiro lugar. E não é como se a garota o odiasse ou algo do gênero, porque até ela o rejeitou educadamente. E são esses tipos de situações que vão fazendo você perder o seu medo de conversar com as pessoas. E depois de já dar essa lição ao prota, o capítulo acaba. Numa manhã de domingo, Jay se levanta da cama e começa a fazer as suas rotinas da manhã, em que ele faz uma maratona, assiste TV e também faz solito. Que viagem é essa, velho? E depois ele dá uma passada na sala de aula e não encontra ninguém. E parece que o Jay ou é muito distraído ou tem Alzheimer, porque ele esqueceu que estava no fim de semana. Então, o rapaz, por estar muito entediado, decide que vai sair um pouco para respirar. E ele acaba indo para uma cafeteria, onde o Suji liga para ele a lhe perguntar sobre as matérias que ele lhe emprestou no outro dia. E de repente uma menina muito gata passa à frente do Jay naquele exato momento e vai ter com suas amigas que estavam logo atrás dele. E o Jay fica muito indignado com a rapariga, porque ela simplesmente o ignorou. E então ele desliga a chamada do Suji. E o rapaz fica um tempo a raciocinar de olhos fechados. E quando ele acorda, aquela menina já tinha metido o número dela no telefone dele. What the fuck? O cara só pode ter recebido alguma maldição do bruxo da mulherada, porque até ele não se lembra de como pegou o número da garota. Ou isso talvez o Alzheimer comece nem mais cedo. Eu tenho um probleminha. Quando o rapaz finalmente consegue organizar suas ideias, ele pega o celular dele e vaza dali. E fora da loja, o Jay fica a falar para ele mesmo que já deixou esse tipo de vida e só quer se focar nos estudos agora. Confia, kkk. E ele também fica a se perguntar como é que ele está a voltar aos seus hábitos antigos. E então, depois disso tudo, ele decide que vai voltar para casa. E na segunda-feira, quando o Suji chega na escola, ele encontra o Jay a estudar para o vestibular e vai sentar na sua mesa. E depois começa a se lembrar de como o Jay tem ajudado ele nessas últimas semanas. E o Suji ainda não consegue acreditar que um rapaz que desenha olhos e mete na cara para dormir não mexe com as mulheres. E depois de um tempo, já no intervalo, a Sienna fica observando os dois amigos a conversarem. E parece que ela está ganhando um pouco de interesse no menino fracassado, porque ela fica a se perguntar o que anda a fazer ele rir tanto nesses dias. E as amigas dela aparecem do nada e lhe perguntam se ela está interessada no rapaz pervertido. Mas a Sienna nega, dizendo sem chance. E as amigas da Sienna acham o Jay um rapaz realmente muito estranho, porque ele é um rapaz que nunca fala com uma garota, mesmo tendo uma cara razoavelmente atraente.
e ela fica se perguntando se o Jay é gay, porque eles acham a relação dele com o Suji muito estranha. E enquanto a cena fica negando todas as ideias malucas de seus colegas, os dois rapazes passam por ali a correr como se fossem um casal apaixonado. E parece que essa visão não agradou a muitas meninas, kaká. No dia seguinte, o Jay estava fazendo os exercícios num parque e vai ter com o Suji para treinarem juntos. E ele diz para o Suji que se exercitar e cuidar do seu corpo também é uma lição importante para se ter em conta, porque com as mulheres não importa muito se você é o rei da fala, se a tua aparência é de alguém desleixado. Então, os dois amigos vão fazer uma maratona, mas o Suji não consegue acompanhar o Jay por estar muito fora de forma. Até parece eu quando é na educação física só uma vez por ano. E o Suji fica surpreso como o Jay consegue aguentar esse treinamento todos os dias. E mesmo depois deles treinarem imenso, o Jay não estava demonstrando nenhum sinal de cansaço. E então, depois do rapaz se levantar, ele ouve o som de passos. E quem estava passando por ali eram as meninas do clube de esportes da escola. E o Jay do nada começa a fazer umas poses semi-nu. E o Suji vendo ele fazendo essas todas palhaçadas, percebe que o Jay só vai ali todos os dias para impressionar mulher. Zé da manga. E parece que o Suji também vai começar a treinar todos os dias, porque também com visões assim fica um pouco difícil faltar, verdade ou mentira? Mentira! O Jay aparece em frente do Suji e desce de uma barra de ferro fazendo parkour. Parkour! E quando ele se põe em pé, manda o Suji na garota e manter uma pequena conversa com ele. E o Suji, medroso como ele é, já se nega a ir. Mas o Jay lhe diz que não é para pegar o número dela. O único objetivo que ele tem é simplesmente fazer uma pequena conversa com a moça. Mas mesmo assim, o Suji não estava muito confiante sobre essa missão. Então o Jay lhe ensina a terceira lição. Uau, rimou! Até parece que sou rapper. A terceira lição era mestre de aberturas e consiste em ter uma conversa com base algo de interesse mútuo entre você e a pessoa com quem queres conversar. E tudo o que você precisa é nada mais nada menos do que o abridor, que é o meio que vai iniciar a conversa. E o Jay diz para o Suji não se esquecer de sorrir e ser confiante. E também nunca dizer desculpe para o início de uma conversa com uma garota, porque isso tira todo o teu encanto, fazendo a conversa parecer forçada. E depois dele dar essa lição para o prota, o Jay empurra ele nas meninas e o rapaz quando chega lá fica todo travado. Como é, Suji? Tá jogando batatinha frita 1, 2, 3 por acaso? O Suji tenta se dar uma motivação, dizendo para si mesmo que ele não vai perder nada se ele tentar falar com as garotas. E por ele ficar cheio de mimimi na mente dele, a menina pergunta se pode ajudar ele com alguma coisa. E o rapaz, mesmo todo travado, pergunta para ela se pode lhe dar um pouco d'água. E a moça responde que aquilo que elas estavam a beber não era água, mas sim iogurte cereal, que é basicamente o café da manhã dela. E então, Suji, vendo que deu merda, pede desculpas e foge dali. Quando ele volta, eu já estava quase a morrer asfixiado de tanto rir. E depois de dar umas boas risadas, ele pede desculpa para o prota e lhe diz que ele foi sem um abridor e por isso que foi difícil ter uma conversa. E o Jay começa a nos explicar que aberturas dependem muito da situação e da pessoa com que tu estás a falar. Como por exemplo, o prota observou que as meninas estavam a beber, então lhe pediu um pouco de água, o que até poderia ser uma boa abertura se aquilo fosse realmente água. E o Jay também diz que existe uma enorme variedade de abridores, mas só poderia ensinar ao Suji mais tarde, porque já estava a chegar a hora deles irem para a escola. E no caminho para a casa do Jay, os rapazes decidem passar naquela loja onde o Jay tentou pegar o número da empregada lá na semana passada. E quando os dois entram na loja, aquela menina fica toda entusiasmada com a presença do Jay e lhe pergunta se está fazendo exercício. O Jay responde que sim e a menina dá um monte de comida para o Jay. E o rapaz só recebe tudo e agradece, dizendo que a menina é muito gentil. Os dois amigos vão comer o que a empregada lhes deu fora da loja e aquela menina parece muito viciada no Jay porque ela simplesmente não para de encarar o rapaz. E o Suji, por estar curioso, pergunta ao Jay o que ele fez para ela ficar assim tão interessada nele. E ele responde que só passa 10 vezes para pegar comida. Mas o prota fala para o Jay que isso é muito estranho, porque ele da última vez falhou em pegar o número dela. E o Jay bate a cabeça do Suji na mesa e lhe diz que no jogo de sedução, pegar o número ou não da garota não significa ter falha ou sucesso. E o Suji fica puto e pergunta para o Jay como é que ele sabe tanto sobre mulheres, porque parece que as habilidades dele vão muito além de ter um bom entendimento. Até parece que isso que ele faz é hipnose. E o Jay responde que vai explicar tudo quando chegarem na casa dele. E mais tarde, quando os dois estavam na casa do Jay, ele explica para o Suji que as pessoas hoje em dia estão menos sociáveis por causa dos dispositivos eletrônicos. E isso pode se ver até em famílias, porque ninguém mais conversa com ninguém. E o Jay diz para o prota que as pessoas naturalmente metem um muro em volta delas. E é esse mesmo muro que os artistas de sedução tentam quebrar. E outro objetivo dos artistas de sedução é ensinar também pessoas tímidas e reservadas a superar esse mesmo muro que as impede de socializar. E o Jay também explica para o Suji que a maioria dos artistas de sedução não são gente boa e usam suas habilidades para abusar da confiança das mulheres. E por fim, o Jay fala para o Suji nunca deixar mal uma dama e respeitar ela sempre, porque os artistas de sedução não amam o que eles amam.
E quando já acaba de explicar essa lição prota, o sino toca e eles se lembram que tem de estudar. Já lá na sala de aula, a Siana estava com dor de barriga por ter diarreia. E as amigas dela entram na sala de aula e dizem para a menina que ela não parece estar a se sentir bem. E os 10 amigos que chegaram atrasados olham pela janela e veem que não tinha nenhum professor na sala de aula. Então eles entram. E quando Suzy estava indo para a sua mesa, ele vê que a Siana estava de muito mau humor. Então o rapaz chega à conclusão que é melhor evitá-la. E depois de se passar um tempo, a Siana não aguentava mais e precisava de um copo d'água para tomar o seu remédio de dor de barriga. Então ela acha um copo d'água, mas quando ela estava a voltar para a sua mesa, o estúpido do Suzy empurra a cadeira para trás e espanca na rapariga, o que nos proporciona essa linda vista. O Suzy já tenta pedir desculpa e pega num papel higiênico para limpar diretamente o smelo. Quer dizer, a Siana, com esse comportamento, às vezes tu pensa mesmo que o Suzy é um safado disfarçado. E é por isso que agora dou sempre razão às colegas biruta do Prota. Elas afinal que são as verdadeiras heroínas. O professor chega na sala de aula e quase apanha ataque de coração por ter uma vista além das montanhas. E depois de apreciar um pouco as vistas, ele pergunta de quem foi a culpa daquilo tudo. E todo mundo responde que foi o Suzy, então ele teve de limpar toda a bagunça. E eu tenho quase a certeza que já ama ver o Prota sofrer. Olha ele a rir lá. O Suzy pode ter rido da cara dele, mas a Siana é que estava na pior, porque ela correu o risco de se borrar ali na sala de aula. Então, para aliviar um pouco o estômago, ela tenta respirar fundo, mas acaba saindo um gás do corpo dela. Oh, gás! E a Siana, com medo de ser descoberta, ela olha ao redor para ver se alguém notou. E para o azar dela, o Prota viu, ouviu e sentiu tudo e começa a rir dela. E parece que não foi só o Prota que notou. A sala inteira também tinha ouvido a tsar bomba que ela lançou e começaram a se perguntar quem é que peidou. Viram as rimas? Isso é um rapper! É mentira! A Siana achava que estava num belo problema, porque esse peido poderia arruinar a sua imagem. Mas alguém lá no fundo da sala chama pelo professor e era o Suzy que fala para o prof que o peido foi dele. Geral manda ele sair da sala e ainda ele toma suspensão. Mas parece que ele fez progressos com a menina Rosinha, sem nem mesmo perceber. E para estragar ainda mais o clima na sala de aula, o Jai faz uma ideia sua mais uma vez. E mais tarde na saída da escola, o Suzy e o Jai estavam a bater um papo e a Siana chama o rapaz para conversar com ele. Então o Jai vaza dali e deixa os dois a conversar sozinhos. E ela pergunta para o Suzy o que ele realmente quer dela. E o rapaz não entende o que ela quer dizer. A Siana basicamente tinha pensado que o Suzy protegeu ela na sala de aula mais cedo, porque quer algo em troca depois. Mas o que se passou não foi realmente isso. E então a rapariga fala para ele parar de bancar o idiota. Mas ainda assim, o Suzy não conseguia perceber o que ela estava a falar. Então ela vai embora. E quando ela estava a ir embora, ela fala para o Suzy parar de andar de olhos fechados no trem. Isso não lhe ajuda. E só faz ele se atrapalhar mais ainda. E depois ela sai dela a correr. E depois disso, o capítulo acaba. E o vídeo também vai ficando por aqui. Mas teremos um novo vídeo muito em breve. Então subscreve aí no canal para não perder a continuação. Isso é tudo. Então até a próxima.